Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, vamos ler todo o salmo. É um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vamos ficar de pé então, meus queridos? Para a gente dar uma esticadinha no corpo, a gente vai passar um tempo sentado, fica de pé um pouquinho e vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, nesta noite, como todos os dias da nossa vida, engrandecer, Senhor, o teu santo e bendito nome. E estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para glorificar, Senhor Deus, o teu ser. E já entoamos, Senhor, os hinos, os cânticos, a leitura da sua palavra que já foi feita, as orações, Senhor Deus, que já foram dirigidas ao trono da sua graça. E no nome do seu Filho amado Jesus, nós entramos na sua presença. E peço, Senhor, então, perdão pelos meus pecados, as minhas faltas. E peço mesmo, Senhor, que o Senhor me abençoe e me ajude. Abençoa, Senhor, cada alma que está aqui nesta noite. Que o Senhor esteja, então, trabalhando nos seus corações, nas suas vidas, fortificando, edificando, trabalhando, Senhor Deus, para que cada uma destas almas, Senhor, possa fazer sempre a sua vontade e o seu querer. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, e cuide dos enfermos. Peço por aqueles que não estão aqui nesta noite. E clamamos, Senhor, então, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Pai eterno, abençoe a sua palavra. Ajude, Senhor Deus, o teu servo, que ele só fale da sua palavra, Senhor Deus. Que o Espírito Santo me faça recordar e lembrar, Senhor Deus, de tudo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podem sentar, meus amados irmãos. O Salmo 23, das passagens bíblicas, eu creio que é o mais conhecido. Eu creio que a maioria das pessoas, mesmo que não frequente uma igreja, mesmo que não leia a Bíblia, ele conhece o versículo do Salmo 23. Para você ter uma ideia, o primeiro versículo do Salmo 23
creio que ele é mais conhecido do que João 3,16. E muito mais conhecido ainda do que Efésios 2:8. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso é o versículo 8. Então, se o Salmo 23, ele é o mais conhecido, talvez o mais pronunciado na boca das pessoas, mas esse salmo, ele, quando foi dito por Davi, e Davi escreveu esse salmo inspirado por Deus, isso mostra, meus irmãos e irmãs, um relacionamento estampado profundo que o rei Davi tinha com Deus. E até então, dos 22 salmos que antecedem o Salmo 23, você poderia então lembrar o Salmo 1, que é a bem-aventurança do homem que dá ouvido à palavra de Deus. O Salmo 2, que expressa todo o poder de Deus de instituir o ungido e ponto. O Salmo 21, que fala da força de Deus que dá ao rei. O Salmo 22, que mostra um Deus que muitas vezes se alonga e a gente não sabe onde Ele está, mas Ele está lá. Porque o Salmo 22 diz: por que te alongas de mim, ó Senhor? Então, meus irmãos, mas o salmista no Salmo 23, o Salmo de Davi, ele expressa aqui um verdadeiro relacionamento com Deus, porque fé cristã é um relacionamento. É um relacionamento com Deus, é um relacionamento com a igreja, e Davi ele está expressando o mais profundo amor e relacionamento que ele tem com Deus. E se nós chegarmos a pensar mais um pouquinho, são palavras de um pastor. Davi, ele é um pastor, que diz categoricamente e afirma: o Senhor é meu pastor. Logo, sem nenhuma dúvida, sem sombra de variação, sem nenhum ponto de interrogação na minha vida, eu tenho certeza e plena de uma coisa: nada me faltará. Quando a gente lê esse versículo 1 do Salmo 23, isso daqui, meus irmãos, é uma profunda declaração de fé. Porque quando a gente pensa que fé, ela vem através do poder de Deus, fé não vem através do poder de Deus. Fé não é você crer no poder de Deus. Fé é você crer no caráter do Deus que você conhece. Porque então Davi diz assim: o Senhor é. O Senhor não é um pastor. O Senhor não é o pastor do meu pai Jessé. O Senhor não é pastor dos meus antepassados. Davi ele faz uma declaração absoluta do coração: o Senhor é meu pastor. E todo o conhecimento que ele tem deste Deus, ele então dá o testemunho de confiança: logo, nada me faltará. Ponto. E aí você tem um pastor reconhecendo que ele não passa de ser o quê? Uma ovelha. A maioria dos pastores esqueceram que eles são ovelhas. Eles precisam lembrar que eles são uma ovelha também. Uma ovelha no pasto de Deus. E Davi falando então
essa declaração, e ele, como pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Quando seu pai deu aquele encargo a ele: você vai lá na guerra, você vai entregar comida para os seus irmãos, você vai entregar comida para os oficiais mais graduados, e você vai ver como seus irmãos estão lá. O Davi tem uma responsabilidade como pastor. Quando ele deixou as suas ovelhas, quando ele encontrou o irmão Eliabe na guerra, o irmão Eliabe diz assim para ele: eu conheço a tua presunção, e você abandonou as ovelhas lá. Ele não abandonou as ovelhas, ele deixou uma outra pessoa guardando as ovelhas do seu pai. E Davi tem certeza de uma coisa dentro do seu coração, que a marca principal de um pastor é a sua presença constante com as suas ovelhas. Presta atenção. Davi tem ciência que a marca principal de um pastor é a sua presença constante. É a ovelha olhar para ele e ter plena certeza que no primeiro balido que ela der, o pastor vai estar lá perto. No primeiro som de socorro que a ovelha emitir, o pastor vai chegar perto. E outra coisa que Davi tem plena certeza e resolução da responsabilidade que um pastor tem com a sua ovelha. Então, meus irmãos, Davi desta maneira deixa bem claro, exposto para nós, esse entendimento que ele tem. Primeiro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aqui não pode ser um amuleto. Nós não podemos pegar versículo da Bíblia e ficar escrevendo no carro, letrinha no carro, porque senão se torna a cruz que espanta o vampiro, e não a cruz que eu tenho que carregar, e não a cruz de Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é para estar na folhinha lá só dentro de casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tem que estar dentro de nós. E aí um certo homem, observando como os pastores conduziam as suas ovelhas e os seus rebanhos, ele observando que chegou muitos pastores para dar de beber as suas ovelhas, e de repente ele ficou observando, ele pensou: e agora? Eu quero ver como é que esses pastores vão distinguir as suas ovelhas, como é que eles vão separar as ovelhas de cada um. E por incrível que pareça, uma ovelha, ela conhece o som da voz que o seu pastor emite. E quando cada pastor começou a emitir um som, as ovelhas que pertenciam àquele pastor saiu do meio das outras e foi logo seguindo o seu pastor. Porque uma coisa que ovelha não pode perder: a audição da voz do seu pastor. Porque uma ovelha que não tem um pastor para guiar ela é uma ovelha que está entregue a este mundo. Uma ovelha que não tem um pastor para cuidar da sua vida. Ovelha é indefesa. Então uma ovelha precisa de um pastor. Então o rei Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. Entendendo quem é o Deus que eu conheço, nada me faltará. Muito bem. E se aquelas ovelhas conheciam então o chamado do seu pastor, a voz do seu pastor, e aquele homem que observava, ele ficou encantado com aquilo. E é isso
que Deus trata com o seu povo, como ovelhas. Nós somos as ovelhas do pasto de Deus. E quando uma ovelha começa a ficar sem a audição do seu pastor, ela está entregue a este mundo, prestes a encarar aquele que não é o pastor, o lobo. Há muitas ovelhas por aí pensando que são, não é, o ratatouille, o que faz a própria comida, o chefe. Tem muita ovelha por aí se envenenando porque ela pensa que ela pode se autoalimentar. Ela não entendeu ainda aquela ovelha e que é o pastor que vai levar ela nos pastos verdejantes. Tem muita ovelha comendo cogumelo venenoso e se tirando a sua própria vida, porque está sendo alimentada por si mesma. Ovelha não se alimenta por si mesma. Tem muita ovelha por aí com uma juba de leão. Ovelha não é leão. Deus não apacenta leões. Deus não apacenta lobos. Deus não apacenta os chacais. Não, Deus apacenta ovelha. Por isso que Davi está se colocando como uma ovelha do pasto de Deus. Davi está reconhecendo: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando Davi então pronuncia essas palavras, ele não somente reconhece que Deus é poderoso, ele não somente reconhece que o poder de Deus pode ser visto através da sua criação, como no Salmo 119, Davi faz uma afirmação convicto de que o Senhor não é o pastor do pai dele. E nós temos muito desses problemas dentro das Escrituras e dentro das famílias. Nós temos muitos filhos por aí que o Senhor não é o pastor deles, porque é só o pastor do pai e da mãe. Nós temos muitos esposos, esposas por aí, que o Senhor é só pastor da esposa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32. Livro de Gênesis. Isso é tão assim, meus irmãos, forte na nossa vida, que se nós não tivermos uma compreensão plena sobre essas coisas, livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 9. O Jacó, então tem o Abraão, o Isaac, e o filho do Isaac é o Jacó. Então eles são os 3 patriarcas. E de Jacó nasceu então os 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Gad, Azer, Benjamim e Efraim. E aí então, mas na vida do Jacó, capítulo 32 do livro de Gênesis, versículo 9, olha só o que ele diz: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Então o Deus do pai Abraão, o Deus do pai Isaque, ainda não tem uma afirmação categórica que ele é o meu Deus. E lá na frente, quando Jacó vai se encontrar com o irmão dele, o Esaú, porque o Esaú está querendo tirar o pescoço dele fora, aí ele faz um acordo com Deus, porque ele vive de acordo. Aí ele chega na família e diz assim para a família e o povo, está todo mundo com ele:
Tira os deuses estranhos que estão no meio de vocês aí agora. Então você vê mesmo que o Senhor ainda não era o pastor pleno da vida de Jacó. É o Deus do meu pai Abraão, é o Deus do meu pai Isaac. Ele só não é meu Deus. Que coisa, meus irmãos. Dentro de uma casa pode ser assim. Dentro de uma família pode ser assim. E aí então nós corremos esses riscos. Mas o nosso querido rei Davi, quando ele faz essa afirmação no versículo 1 tão forte, meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo 1 do Salmo 23 é uma pedra de diamante gigante. O Senhor é meu pastor. O Davi faz então a sua confissão. Ele não dá ênfase no poder, mas ele dá ênfase no caráter. Qual que é o caráter de Deus? Deus é perfeito. Esse pastor aqui não é perfeito. De todos os pastores, ele é o melhor. Do mais zeloso, ele é o mais zeloso de todos. Do mais dedicado, ele é o mais dedicado. Do mais amoroso, é o que ama mais. Do mais presente, é aquele que está sempre perto de você. Porque nem sempre eu vou poder estar perto de você. Talvez um dia você vai precisar de mim. E como um pastor que não é perfeito, talvez eu não vou poder te ajudar. Mas o Senhor é o meu pastor. Logo então, nada me faltará. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Quando o Senhor Jesus foi falar sobre essa questão das ovelhas, Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 11. O caráter, se você confia no poder de Deus, os demônios confiam e se estremecem. Não é isso que diz Tiago? Mas se você confia no caráter de Deus, isso é fé cristã. Porque nada me faltará. Porque eu tenho plena certeza e convicção do Deus que eu creio, que é o meu pastor. Ele não vai me deixar faltar nada do que eu preciso. Versículo 11 do capítulo 10 do Evangelho de João. De todos os pastores, esse aqui é o melhor de todos. O Senhor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando o apóstolo Paulo assumiu aquele papel de falar lá em Corinto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós não temos a quem imitar mesmo. A grande realidade é essa. E aí você tem que olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ler o versículo e aquilo que Jesus diz. Eu sou o bom pastor. Que todos os pastores deste mundo decorassem esse versículo e lembrassem dele todos os dias, todo momento, toda hora,
o bom pastor, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Seria bom que os pastores fossem assim, mas nem sempre eles são assim. E talvez a maioria deles nunca pensou em dar a sua vida mesmo pelas ovelhas. E aí a ovelha, ela vira somente um mercado. A ovelha vira um número. Não há amor por essa ovelha. E Jesus é o melhor de todos. Aquele que ama, aquele que sabe perdoar, aquele que é misericordioso. Aquele que, quando a ovelha quer sair sem ele, ele fala: não, eu vou acompanhar você. Que é para caso se acontecer alguma coisa, eu estou perto de você. Então esse é o nosso pastor. E esse é o que Davi está declarando convicto no Salmo 23, versículo 1. Uma coisa que as ovelhas têm que entender é que a qualidade da sua vida, a qualidade da vida de uma ovelha vai depender da qualidade do pastor que ela tem. Se o pastor dela for um pastor bom, então é bem provável que essa ovelha tenha uma vida melhor possível, porque ela vai ser alimentada, ela vai ser guiada aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Quando ela estiver andando pelo vale da sombra da morte, o pastor vai estar do lado dela. Quando precisar trazer ela com o cajado, o pastor também vai estar lá. Quando precisar colocar ela nos braços, o pastor também vai estar lá. Então a vida dessa ovelha, ela pode ser a melhor possível se ela tiver um pastor verdadeiro. Mas se ela tiver um pastor ruim, vai ser a trancos e solavancos todos os dias. Vai ser mais paulada do que graça e misericórdia. E por isso que Davi está lá naquele salmo, no versículo 1, dizendo: o Senhor é meu pastor. Evangelho de João 10, versículo 14, 15 e 16. Se um pastor excelente, bom, ele traz uma qualidade de vida para a ovelha, a melhor possível, um pastor péssimo, pode acontecer isso aqui. Versículo 12 e versículo 13. Mas o mercenário, aquele que é um pastor, mas ele é mercenário, porque ele quer você aqui só no dia 30. Você não passa de um número aqui dentro. Ele não tem zelo pela sua alma. O grande importante, a importância está no papel que vai ser colocado lá de quanto entra. Porque quanto mais entra, mais ele pode ganhar. Porque ele coloca a sua confiança no dinheiro. E o irmão Luiz leu o Provérbios hoje, dizendo que o rico tem a riqueza dele como uma muralha. E aí o pastor põe a confiança no dinheiro. E não no Senhor. É o meu pastor. Vírgula. Logo, nada me faltará.
E aí o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa. Olha, meus irmãos, quando uma ovelha, ela grita por socorro, ela precisa ser socorrida. Se uma ovelha que vai olhar para o pastor dela assim, vai ver assim, puxa vida, se eu der um grito aqui, meu pastor chega. Se eu chamar ele, ele vem. Se eu ligar para ele 2 horas da manhã, ele está aqui. Agora, aquele que não liga para a ovelha, ele vê a ovelha saindo, se desgarrando, e ele ainda deixa o lobo vir. Ele foge, porque ele não é o pastor, ele não vai dar a vida pelas ovelhas, então a qualidade de vida dessa ovelha aqui está comprometida. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então a qualidade das ovelhas de vida vai ser péssima, porque a água vai ser barrenta, os pastos não vão ser verdejantes, vão ser palha seca. E aí, se a ovelha quiser se alimentar, vai ter que se alimentar de palha e não de pastos verdejantes, porque esse pastor não está preocupado em levar você a pasto verdejante. Qualquer água de cisterna barrenta serve para você. Mas o pastor que se preocupa, ele quer trazer para você a água limpa, o manancial de água viva que Jeremias, Deus falando com ele, lá no capítulo 2, diz assim: olha, o meu povo, ele trocou o manancial, que sou eu, de água viva, para beber água barrenta. Porque o bom pastor vai prezar pela vida da sua ovelha. Agora sim, versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A qualidade da vida da ovelha vai melhorar muito, se ela tem um pastor que realmente vai conduzir, vai amar ela, vai cuidar dela e vai zelar por ela. Por isso então que Davi faz aquela plena confissão cristã de fé: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque ele conhece a Deus, ele testemunha em confiança, e então ele crê no caráter de Cristo, do nosso Deus, para cuidar das ovelhas. Porque Cristo é perfeito. Nós temos dentro do meio evangélico um jargão que há muito tempo eu ouço ele, mas ele não é bíblico. Então, quando você ouvir essas coisas, por favor, né? Não é bíblico, mas é um jargão muito antigo. Como é que ele fala? Faz a tua parte e eu te ajudarei. É um jargão. A pessoa tirou uma conclusão lá de um versículo da Bíblia que ele leu. Então é o seguinte: olha, Deus não vai fazer as coisas por você, você tem que fazer a sua parte. Espera lá, com o que você acha que você está mexendo? Isso aí é jargão evangélico, não bíblico. Meus irmãos, a gente não entendeu muitas coisas ainda. Porque
Porque a gente acha que a gente tem autossuficiência. Isso é um equívoco, isso é um erro. A gente não entendeu que a gente não é leão, a gente é ovelha. Deus não lida com leão. Ovelha é dependente de Deus, o seu pastor. E esse jargão, faz a tua parte e eu te ajudarei, dá uma impressão de que Deus, Ele está precisando de ajuda. De que Deus precisa da minha ajuda para mim me sustentar a mim mesmo. De que não é Ele que faz todas as coisas. Mas isso é porque nós acreditamos que podemos viver sozinhos por nossa conta e risco. E aí a gente não pode. Porque o problema dessa afirmação, a crise que tem ali, e que a gente ainda não entendeu, é que agora a gente não está vivendo uma vida para a gente mesmo, a gente vive em Deus. Você não entendeu ainda que você era o zambujeiro bravo e Deus quebrou a oliveira e enxertou você na oliveira verdadeira e que Ele é que é a vida? É através da seiva da vida, da oliveira verdadeira, que atravessa o zambujeiro e faz com que ele viva. Você não entendeu isso ainda? O Davi entendeu. O Senhor é meu pastor, logo nada me faltará. O problema nosso, meus irmãos, é que nós não queremos ser ovelha, nós queremos ser leão. E a pior coisa que tem com a ovelha é querer ser leão. Ele só vai se dar mal. Por isso que Jesus diz, você está aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Vamos bem devagarzinho, para a gente poder entender tudo. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira. Vós o quê? Então quer dizer que se eu sou a vara e eu cair da videira e secar, onde que está a minha vida? Então é a mesma alusão do pastor e as ovelhas, do sumo pastor. E aí Jesus diz assim: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, vírgula. Porque sem mim, o que você faz sem Deus? Fala para mim. Então, mas a gente tem esse negócio. O Salmo 127, que diz que não vai adiantar nada da pessoa levantar cedo, correr, pular, levantar, comer pão de dores, porque se o Senhor não edificar a casa, tá bom. Porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Tem um camarada um dia que eu encontrei com ele, eu perguntei para ele assim: ô irmão, como é que o senhor está? Ei, pastor, eu estou cheio de problema. É mesmo? Mas eu vou dormir bastante essa semana. Aí eu perguntei: por quê, irmão? Porque Deus diz na Bíblia que Ele dá aos seus enquanto Ele dorme. Então Ele vai resolver o problema para mim. Porque sem Ele eu não posso fazer nada. Fala para mim, o que você faz sem Deus? Não. Vai seguindo aí o pensamento e vê o que você descobre que você faz sem Deus.
sem mim nada podeis fazer. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta para a primeira viagem missionária dele, na região da Galácia, aos Gálatas, ele diz assim aos irmãos lá em Gálatas: porque vocês começaram na graça e terminaram aonde? Na carne. Porque quando eu estou na carne, eu acho que as coisas são pelo braço da minha força. Sou eu que consigo as coisas. Então eu não tive esse pleno entendimento que o Davi teve no Salmo 23, versículo 1. Eu não entendi ainda que eu sou ovelha. Que ovelha não tem senso de direção. Ela segue a voz do bom. Ele é quem conduz ela aos pastos, às águas e no vale da sombra. Ponto. Mas é que a gente quer ser leão, ter o controle e o domínio da minha vida, as rédeas da minha vida. Isso não é bíblico. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses 2. Eu trabalhava num posto de gasolina à noite, lá no Texaco, indo para Bauru. Eu era novo convertido, eu tinha uma biblinha pequenininha. Um dia eu fui assaltado à noite, o cara me levou minha Bíblia e meu rádio. Meteu o revólver em mim lá, roubou carro, roubou caminhão, levou a Bíblia e meu radinho velho. E tinha um cidadão lá que ele comprou do dono do posto um Volvo 340. Inclusive, acho que o irmão Renival trabalhou com ele um tempo e não sei se conhece o motorista. Era um senhorzinho, branquinho. E eu lendo a Bíblia, um dia ele chegou lá. Você está lendo aí? Lendo a Bíblia. Mas, conhecia com ele nada. Não, porque essa passagem aqui, Jesus está dizendo para Pedro: é você que é a rocha. E a igreja foi instituída em cima de Pedro. E eu sem conhecer nada, né? Então, por isso que muitas vezes os jargões bíblicos, os dizeres bíblicos acabam nos engolindo. E aí a gente vai crescendo na Bíblia, vai aprendendo, vai descobrindo que ali não é um monólogo, ali é um diálogo. Pedro, você é uma pequena pedra. Sobre essa rocha inabalável, você vai edificar a minha igreja. Bom, acabou. Resolvido o problema. E aqui em Filipenses 2,13, Paulo deixa claro uma coisa específica, porque Deus é o que opera em vós. O quê? Tanto o querer quanto o... Pronto. Então o que você faz? Fala para mim. Porque Paulo está declarando aqui, ó, presta atenção. Porque Deus, quem é Deus? Aquele que pode tudo, faz tudo, tem o domínio sobre todas as coisas. Opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa. Por isso que Davi declara lá: o Senhor é meu, nada me... E aí a gente entende então o quê? Que quando você quer, é um ato de Deus. E que quando você consegue o que quer na vida espiritual, também é um ato de Deus. É por isso que a salvação não é do homem.
É por isso que Deus revela, através de Cristo, o Pai a quem Ele quer. Ponto. Não deixa dúvida para a gente. Não tem dificuldade quando eu entendo quem é Deus. Quando eu vou ler a sua palavra, o tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso mostra na vida de Davi um relacionamento profundo com esse pastor. Outra coisa, Evangelho de João, capítulo 10 de novo. Nós já estamos quase terminando, vai demorar mais um pouquinho. Evangelho de João 10, mas agora versículo 27. O que as ovelhas não entenderam muitas vezes é o seguinte, que não é o serviço. Você não vai ser conhecido por esse pastor como sua ovelha, porque você trabalha muito. Você não vai ser conhecido por esse pastor aqui como ovelha dele, porque você vem em todos os cultos. Presta atenção. E aí a gente vai ler o versículo 27. Você vai ser conhecido por esse pastor, por esse versículo aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha, eu as conheço-as e elas me... Bom, sabe como você vai ser conhecido como uma ovelha de Cristo? Quando você ouvir a voz desse pastor e seguir ele. Porque muitas vezes nós atrelamos conhecer a Deus por obras, por muito fazer. E aí Deus fala assim: você vai ser ovelha do meu pasto se você ouvir a minha voz e me seguir. Então isso é Deus tratando e trabalhando na nossa vida. O Davi reconheceu: eu sou uma ovelha, logo eu não sou e nem vivo ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade é os cuidados que você tem por alguma coisa que você quer. Então, quando você se torna ansioso, isso daqui, meus irmãos, a ansiedade, ela é o termômetro na nossa vida. Presta atenção no que eu vou falar. Ansiedade, ela é um termômetro na nossa vida. Do que, pastor? Da nossa tentativa. Nós estamos sempre tentando viver sem Deus, porque aí você fica ansioso, porque você quer alcançar alguma coisa que parece que está tão longe de você, mas tudo que você faz é pelas suas mãos, pelas suas obras, e aí você cresce a ansiedade. Então esse é o termômetro que mostra para a gente o grau da nossa ansiedade. E tem mais um problema. Essa ansiedade, ela é a autonegação. Do que, pastor? Nada me faltará. Porque quando eu fico ansioso, então eu me predisponho a entender que o Senhor é meu pastor, mas está faltando alguma coisa. Que o Senhor é Deus, mas ainda assim Ele está deixando de fazer alguma coisa na minha vida. E como eu conheço Deus e sei quem Deus é, essas possibilidades são tiradas fora. Presta atenção como essas coisas são graves na nossa vida. Porque a sua ansiedade,
acaba você colocando Deus em xeque-mate e em dúvida do cuidado dele para com a sua vida. Toma cuidado com isso. Porque você, quando fica ansioso demais, aquela ansiedade sem controle, você está dizendo que tem o Senhor como seu pastor, mas que o restante não valeu. Porque a promessa de Deus foi nada me faltar, mas eu tenho entendimento que sempre tem alguma coisa faltando. Não foi isso que, através dessa tentação, que o diabo conseguiu derrubar Eva? Eva tinha o jardim do Éden, tinha o Adão, tinha Deus falando com eles todos os dias, tinha o domínio sobre todas as coisas, mas aí o diabo disse para ela o quê? Está faltando uma coisa para você. É essa sensação de falta de alguma coisa, de incerteza que esse pastor vai cuidar de mim até o fim, ele vai me conduzir aos pastos verdejantes, ele vai me levar às águas tranquilas, ele vai me andar comigo no vale da sombra da morte, ele vai preparar para mim uma mesa, e eu vou morar para sempre nos atos do Senhor. Aí eu pergunto para os irmãos e as irmãs, aonde está a dúvida? E Deus vai tratando disso em nós. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Como eu já falei, essa afirmação da nossa vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos que Deus seja nosso pastor. Por quê? Porque eu ainda não entendi a necessidade de eu abrir mão da minha vocação leonina e de assumir a natureza ovina. Eu não entendi isso ainda. Eu não entendi que eu tenho que abrir mão dessa vocação leonina para assumir plenamente a natureza ovina, ser ovelha. Porque o Salmo 100 diz: foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Isso é Salmo 100, versículo 3. Tá bom. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo que não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, ou o corpo mais que a vestimenta? Verso 27. E qual de vós poderá mudar o curso da sua vida com todas as suas ansiedades? Se você for ansioso e não realmente ter essa plena convicção de Davi, dessa declaração do Salmo 23, versículo 1, porque senão isso vira amuleto de geladeira, vira folhinha de gás, folhinha do supermercado dentro de casa, né? Que aí quando chega no final do ano, você dá uma folhinha: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aqui é para nós, meus irmãos, para a nossa vida. E aí Jesus diz assim: com toda a sua ansiedade, daquilo que você acha que você precisa e não tem, o que você vai mudar no curso da sua vida? Nada. Porque Paulo deixou bem claro uma coisa: o querer e o efetuar vão ser sempre da vontade de um. De quem? Deus. Ponto. Tá bom.
Já entendemos que Davi reconheceu que o Senhor é o pastor dele, ele é uma ovelha. Fez uma afirmação de fé, não de poder, mas no caráter do Deus que ele conhece, que vai cuidar dele, que vai zelar por ele. Muito bem. E por isso, meus irmãos, que Jesus não veio melhorar a humanidade. Jesus não veio melhorar você nem eu. Eu vou tornar o Maurício um pouquinho melhor. Eu vou tornar o André um pouquinho melhor. O Roberto um pouquinho melhor. O Renivaldo um pouquinho melhor. O Luiz um pouquinho. Não. Deus ele não veio fazer isso. Deus ele não veio nos melhorar. Deus ele veio nos transformar. Deus ele veio criar em nós esse sentido. Deus, quando criou servo, ele criou quem? E aí, quando termina, então, a tentação de Jesus dos 40 dias, quem apareceu lá para servir Jesus? Os anjos. Quando Deus criou servo, Deus criou o anjo. Para que Deus criou a gente, então? Para ter um relacionamento de família, de filhos. Quero conversar com você, Adão. Já pensou o Adão, que privilégio? Todo dia Deus vai lá fazer uma conferência com ele. Que bom, irmãos. A gente perdeu isso daí, porque a gente caiu lá no jardim. Estão lembrados do tamanho da queda? Então, Deus não veio melhorar a gente, não. Deus veio transformar. Então, por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez, porque agora nós somos novos. Nós somos ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Jesus diz no Evangelho de João: eu sou o bom pastor. Isso é só o princípio do Salmo 23. Se Deus quiser, nós vamos continuar aí. A palavra de Deus é maravilhosa. Como Deus é maravilhoso com a gente. Deus mostra pra gente assim: você é frágilzinho, mas eu vou cuidar de você. Você é uma ovelha do meu pasto. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não ouviu a voz do bom pastor, hoje você ouviu. E o pastor está chamando pelas ovelhas que ainda não são desse aprisco, para congregar elas a ele. E o chamado do bom pastor é: vinde a mim. Esse é o chamado. Eu gostava muito de assistir um vídeo de uma igreja batista, chamada Igreja Batista Plenitude, uma igreja assim pequena como nós. Mas tinha o senhor lá, devia ser o pastor da igreja, ele tinha um coralzinho mas você precisa ver que coisa linda. Aí ele ia cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí vinha o responsivo: deitar me faz em verdes pastos, em pastos verdes, em pastos verdes, Ele conduz as águas muito quietas, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. O Senhor é o meu pastor,
E eu tenho certeza, nada me faltará. Amém? Meus irmãos e irmãs, vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por Sua palavra falar no nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada dia o Senhor me ensinar que eu sou uma ovelha do Seu pasto. Obrigado, querido Deus, por todas estas almas e essas ovelhas que estão aqui, Senhor. E se temos ainda, Senhor, uma ovelha que ainda ela não ouviu ainda a voz do seu bom pastor, nesta noite, Senhor, ela possa ser chamada pelo seu bom pastor. Agradeço, Senhor, a Tua palavra me ensinar cada dia com verdade, com justiça. E quero mesmo, Senhor, engrandecer o Teu santo e bendito nome. Me perdoe, Senhor, as minhas faltas, os meus pecados. Me perdoe, Senhor, de tudo aquilo que deixo de fazer. Peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta noite. E que essas almas, Senhor, tenham ouvido a voz do bom pastor. Salva, Senhor, aqueles que precisam ser salvos segundo a Sua vontade. Peço pelos enfermos, peço pela avó Noêmia, Senhor, que está internada, já está quase nos dias de partir para a glória. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, da Sueli e abençoando ela, Senhor, é o nosso pedido. Peço que o Senhor esteja, então, abençoando todos aqueles que estão enfermos, ó Deus. Obrigado pela recuperação de nosso irmão José Roberto. E peço, querido Deus, que o Senhor esteja, então, cuidando de cada uma das almas que não pôde estar aqui nesta noite. Recuperação de nossa irmã Eunice. Peço por ela também, Senhor. Cuida da vida dela, Pai. Pai querido, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu peço pela vida do Sidney, da Carla, do irmão Nelson, a viagem que eles vão fazer, e abençoa, Senhor Deus, o noivado deles também, Pai. Cuida deles, Senhor. Cuida daqueles que estão viajando, que vão viajar. Senhor, protege-os segundo a Sua graça e misericórdia. Abençoe a cidade de Quintana, Herculândia, Pompeia, Oriente, Marília. Abençoe a Tua igreja, Pai, que está espalhada por este mundo. Abençoe o Teu povo. Cuida dos governantes deste país e nos dá, Senhor, da Sua graça e misericórdia. É em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro, sempre agradecido. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. José Roberto, nosso irmão Zé Roberto queria falar umas palavrinhas. Pode falar. Eu queria agradecer a oração dos irmãos, da minha mãe, que eu estou bem melhor, que Deus abençoe a todos. Amém. E bom, você está bem. Nós temos aqui então o nosso Jefferson, né? Jefferson lá de Pompeia. É isso aí, Jefferson. Temos lá o irmão Roberto. Nossos queridos aí apareceram hoje aí, né? Eita, a Nádia lá. Ah, sorriso aí, Nádia. É isso aí, ó. Regina, a Regina escondida. Tá certo. Temos aqui também, né? O pai e a mãe de nosso irmão André. Marcos. Olha, eu estava pensando em Oswaldo, é Marcos.
O Marcos esteve aqui com a gente, né? Nosso irmão esteve aqui quando ainda a igreja era da parede para lá, que foi no noivado do André, né? Sabia, né? Tá certo. Deus o abençoe ricamente. Obrigado pela sua presença. Venha quando quiser, tá bom? Zenildo, Deus abençoe. Vem. O senhor é muito bem-vindo aqui. A gente fica feliz que o senhor vem, tá bom? Deus abençoe. Temos aqui a irmã Roseli, a irmã Ana Laura. Ai, que maravilha, né? É só chegar aí, a gente já canta um hino, coisa boa, né? Estava com saudade de cantar um hino já. Aí quando eu vou cantar um hino, eu lembro do irmão de si, já que ele começa a querer chorar, né? Irmã Roseli, toda semana a gente tinha ensaio em casa. Era o irmão Messias, e que ensaiava incessantemente. A maioria dos hinos que eu aprendi a cantar tenor, eu não leio música. Eu aprendi de ouvir. Então quando você vê eu cantando aí, olhando o cantor, eu estou olhando só a letra. Tá bom? Mas se deixar, eu canto. Tá bom. Muito bem. Dia 25, Quintana, sábado, 19h30, começará o culto lá na chácara do irmão Zé Leiva, em Quintana. Todos estão convidados aí. Prepare-se para ir, não é? Vai ser dia 25 agora. E dia 26, ceia do Senhor, aqui na igreja de Oriente, último domingo do mês. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Vão em paz. E que Deus abençoe esse início de semana da vida de cada um. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrados. Amém?